Olá galera, sou o professor Henrique, professor de matemática, e estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? Dessa vez a gente vai falar sobre operações com números inteiros, relacionando multiplicação e divisão. Porque algumas situações às vezes acontecem de alguns alunos ou algumas pessoas não saber utilizar aquela famosa tabelinha, tá? Então é sobre ela que a gente vai falar nessa aula, nesse vídeo, tá? Dando continuidade à aula, operações com números inteiros envolvendo multiplicação e divisão, tá? Quando a gente envolve multiplicação e divisão, só recapitulando, tá? Quando é adição e subtração ou subtração, nós temos duas maneiras. Nós temos aquela maneira, que é a definição, que quando sinais são iguais, a gente soma e repete sinal, tá? Quando sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, só recordando, deixa eu pegar aqui uma tela. Então veja isso aqui, ó. Isso quando a gente tinha adição e subtração, ou subtração de números inteiros. Se eu tiver, observa aqui, ó, menos 2, menos 3, 1, menos 2, mais 9, a outra, mais 3, mais 7, e a outra é 9 menos 20. Então, a gente teria duas maneiras para resolver essas questões, essas expressõezinhas aqui. Primeiro, usando a ideia que quando os sinais são iguais, ou eles são diferentes, ou usando aquela ideia que quando um número é positivo, nós temos dinheiro em mão, e quando o número é negativo, nós estamos devendo, tá? Então, vejamos usando a ideia de quando o sinal ele é positivo, tem dinheiro em mãos, e quando o sinal é negativo do número, nós estamos devendo. E em seguida, a gente vai fazer usando a mesma definiçãozinha, que é aquela que diz que quando os sinais são iguais, a gente soma os valores e diminui e repete sinal. E quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, veja só. Imagine só o primeiro ali, que é quando o menos 2, no caso esse 2 ele está o quê? Está negativo. E esse valor aqui, ele está também negativo. Então, só recordando, quando o número é negativo, eu quero que vocês lembrem que isso aqui é um valor que você está devendo. Então, isso quer dizer que esse menos 2 aqui, ó, eu estou devendo. Então, eu estou devendo 2. Quando eu olho para esse valor aqui, menos 3, ele está negativo também. Então, quer dizer que eu estou devendo 3. Então, usando essa ideia de número negativo ser um valor que você está devendo e número positivo um valor que você tem em mãos, nessa situação aqui, eu não tenho nenhum valor positivo. Todos os valores são o quê? Negativo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou devendo tudo. Estou devendo 2 e estou devendo 3. Ora, se eu estou devendo 2 e estou devendo 3, no final das contas eu fico o quê? Como é que fica a situação? Fico devendo 5. Então, o dever 5 é menos 5. Tudo bem? Isso aqui é simplesmente usando a ideia de sinais iguais. A gente está usando o que é a ideia? O número negativo é o valor que estamos devendo e o número positivo é o valor que eu estou em mãos. Como nessa situação, agora se fosse usando ó, a outra, que é mais a parte teórica, veja como é que ficaria. Eu teria menos 2, ó, menos 3. Noto que os sinais ali eles são o quê? São iguais, menos e menos, tá certo? Então, quando os sinais são iguais, diz a teoria, a definição, que a gente soma e repete o sinal, ou repete sinal e soma. Então, veja aqui, ó, menos 2 e menos 3, repete sinal, que é de menos, e soma os valores. Isso quer dizer que fica o quê? 2 mais 3 vai dar 5. Então, o resultado ele também dá o mesmo, ó, menos 5 e menos 5, duas maneiras. Uma usando a definição, a teoria, e a outra usando a parte mais intuitiva, a parte mais do nosso cotidiano. Continuando a ideia, então menos 2 mais 9
Veja aqui, ó, esse número está negativo. Então, nos traz uma ideia de quê? Que estamos devendo. Então, estou devendo 2. Esse número ele não está negativo, ele está positivo. Então, isso nos traz uma ideia de quê? Que eu tenho um dinheiro em mãos. Então, nesse caso, eu tenho R$ 9 em mãos. Então, ora, se eu estou devendo 2 e tenho R$ 9 em mãos, quando eu vou fazer o processo de pagamento, como é que vai ficar a minha situação? Eu vou ficar devendo ou vai sobrar dinheiro, vai sobrar alguma coisa para mim? Nessa situação, note que o maior valor está positivo, então vai dar para mim pagar as contas e sobrar alguma coisa. Então, se eu tenho 9 e retiro os 2 para pagar, sobra quanto? 7. Então, esse 7, se sobrar 7, é mais 7, tá? Que ele também poderia ser representado sem esse sinalzinho de mais, ou seja, só com o 7, tá certo? Agora veja essa mesma situação usando aquela regrinha que quando os sinais são iguais ou sinais diferentes, a gente soma se for igual e se for diferente a gente subtrai. Vou colocar aqui. Ó, menos 2 mais 9. Observa que o menos 2 e tá mais 9. Os sinais eles são o quê? Diferentes. Um é menos e o outro é mais. Então, nessa situação, o primeiro passo é pegar o sinal do maior valor. O maior valor é 9, o sinal que corresponde a ele é o positivo. Então, pega o sinal do maior valor e em seguida a gente subtrai, tá? Então, 7, no caso 9 menos 2, dá 7 positivo, tá certo? Isso a gente viu em todo o processo de quando a gente estava somando e subtraindo números inteiros, tá? Operações com números inteiros envolvendo adição e subtração. Continuando a ideia, olha aqui, mais 3 e mais 7. Tem algum valor negativo aqui? De cara, não. Então, olha, mais 3, tenho R$ 3 em mãos. Mais 7, tenho mais R$ 7 em mãos. No final das contas, eu tenho o quê? Eu tenho mais 10, eu tenho R$ 10 em mãos. Ó. Então, esse mais 10 ele pode ou não aparecer o sinal de positivo. Isso usando a ideia intuitiva. Qual é a ideia intuitiva? Que um número positivo é um valor que sobrou ou que você tem em mãos, e o negativo é o valor que você está devendo. Agora, usando a teoria, a definição, o que é que diz a definição? Vou colocar aqui do lado. Se os sinais são iguais na operação de adição ou subtração de números inteiros, se os sinais são iguais, a gente repete e soma os valores. Repete sinal e soma os valores. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, veja aqui, ó. Mais 3 mais 3 mais 7. Nessa condição, nota que eu não tenho sinais diferentes. Note que eu tenho sinais iguais. Então, eu vou repetir o sinal, a mesma situação do primeiro caso, ó, só que aqui o sinal é positivo. Vou repetir ele, vai ficar mais. E vou somar os valores, ó. Mais 3, mais 7, que dá quanto? Se eu tenho 3 e tenho mais R$ 7, totalizando eu tenho um valor de R$ 10. Tá dando para compreender, pessoal, isso aqui? É fácil, fácil, fácil isso aqui, tá certo, gente? Muitas pessoas, na hora de fazer isso aqui, usam a regrinha, a tabela de sinais, que é o alvo do nosso assunto hoje. Mas eu quero que vocês entendam que nós temos duas maneiras. Ou usa a definição, a teoria, que os sinais são iguais, a gente repete sinal e soma. Ou sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Ou a gente usa a ideia intuitiva, aquela ideia do nosso cotidiano, que quando nós estamos devendo, o valor é negativo, e quando nós temos dinheiro, está sobrando, o valor é positivo. Então, por último, a 9 menos 20. Veja aqui, 9 menos 20 é a mesma ideia. Ó. Esse 9 aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo, mas não está aparecendo nenhum sinal. O número positivo ele tem duas maneiras de vir de estar apresentado para a gente. Ou com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Já o negativo não, ele é obrigatório aparecer o sinalzinho de menos. Então nessa situação eu tenho R$ 9, tá? Tá positivo, então eu tenho R$ 9 em mãos. O 20 está negativo. Então isso quer dizer o quê? Que eu estou devendo. Ora, eu estou devendo mais do que eu tenho em mãos, não é?
Então isso quer dizer que eu ainda vou continuar devendo, ainda vai ficar no prego a minha conta. Não vai ficar integral, vai ficar aquele valor total como eu estava devendo antes, mas ainda vai ficar algum valor devendo. Então notem, ó, se eu estava devendo R$ 20, quanto é que eu tenho em mãos para pagar? 9. Então eu vou dos 20, vou abater os R$ 9, vou ficar devendo ainda quanto? 11. Então o dever 11 é menos 11. Isso usando uma ideia intuitiva, aquela ideia mais do cotidiano, aquela ideia mais direta nossa. Só que nós temos também uma outra maneira. Veja que os sinais aqui eles são iguais ou diferentes. Ó. Eu tenho 9 menos 20. 9 menos 20, isso aqui é o quê? Os sinais são iguais ou diferentes? O sinal do 9 é positivo e o sinal do 20 é negativo. Então, nessa condição, eu sei que os sinais são diferentes. Então, quando eu tenho sinais diferentes na subtração ou na adição de números inteiros, eu vou fazer o quê? Repetir o sinal do maior valor. O maior valor é 20 e o sinal dele é menos. E subtrair os valores. 20 menos 9 dá 11. Então, foi isso que a gente viu na última videoaula. Só que o nosso foco agora, tá? O nosso foco é trabalharmos multiplicação e divisão de números inteiros. Então vejamos aqui duas possibilidades. Para a gente multiplicar ou dividir os números inteiros, nós temos duas possibilidades. Ou os dois números eles são com sinais iguais, ou eles são com sinais diferentes. Então são duas maneiras, tá? Ou os sinais eles são iguais na hora de multiplicar, ou os sinais eles são diferentes. Lembrando que para multiplicação, para a gente saber que uma questão está envolvendo multiplicação de números inteiros, nós temos alguns símbolos. Ou pontozinho de multiplicação, tá? Ou o xzinho de vezes, tá certo? Já na divisão, nós temos mais alguns símbolos. Ou os dois pontos, tá? Dessa maneira. Ou os dois pontos com a barrinha, que esse é o mais tradicional no meio, ó. Ou nós temos a barra de divisão, que é a gente visualiza essa daqui na fração, tá? Nós temos três maneiras de vir a divisão. Os dois pontinhos com a barra no meio, ou somente a barra, que aí vai ser uma fração, tá? Então veja só, se aparecer algum desses duas situações, ou essa primeira situação de multiplicação, ou essa daqui, de divisão, a gente não vai ter que usar aquela ideia tipo que os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Ou se os sinais são diferentes, a gente subtrai e pega o sinal do maior. Não vai usar isso, nem muito menos aquela ideia. Número positivo eu tenho em mãos, número negativo eu estou devendo. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com soma ou subtração. Nessa situação, eu estou trabalhando multiplicação ou divisão. E aí, nessas situações, nós vamos considerar alguns casos. Ou na hora da multiplicação ou divisão, os sinais são iguais, ou eles são diferentes. Se os sinais, na hora de multiplicar ou dividir, eu coloquei só a multiplicação, mas a gente já envolve a divisão também, tá? Os sinais forem iguais, a gente precisa saber que o resultado sempre, sempre será positivo. Então, na hora de multiplicar ou dividir, quando a gente realizar essas operações, o resultado sempre será positivo. Daqui a pouco vocês vão ver alguns exemplos. E se na hora de multiplicar ou dividir os sinais forem diferentes, o resultado sempre será negativo. Olha, vejamos novamente. Se na hora de multiplicar dois números inteiros, tá? Porque o assunto agora é números inteiros, e os sinais forem iguais, o resultado final sempre será um número positivo. Se for sinais diferentes, isso que na hora de multiplicar ou dividir, tá, gente? O resultado sempre será negativo. Veja alguns exemplos. Multiplicar ou dividir, aí coloquei aqui, ó, letra A e B, multiplicação. Olha o símbolozinho aqui, ó, de multiplicação.
multiplicação. Letra C é multiplicação? Não. Letra C tem os dois pontinhos, isso aqui vai ser uma divisão. Tá? Divisão. Que é o caso da letra C e da letra F, que estamos falando sobre divisão. Letra A, B, D e E, estou falando sobre a própria multiplicação. Então vejamos como é que a gente faz isso aqui. Vamos focar na multiplicação, depois a gente vai para a divisão, tá certo? Então observe que na hora de multiplicar, eu preciso me ater para verificar se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão. Se esse símbolozinho aqui de multiplicação ou de divisão não aparecer, aí eu vou usar a regra anterior, tá? Que é o quê? Sinais iguais, soma e repete sinal. Os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Ou a gente pode usar aquela regrinha. Número negativo, estou devendo. Positivo, tem em mãos. E aí você vai ver se vai ficar devendo ou vai sobrar algum dinheiro para você. Se continuar devendo é porque o valor é negativo. Se sobrar alguma coisa para você é porque o valor é positivo. Mas veja a diferença. Já notei que aqui é uma multiplicação na letra A. Na letra A, a multiplicação, tá claro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, multiplica o valor de dentro das parcelas. 3 vezes 5, a gente já sabe que vai dar 15. E como a gente viu, ó, na multiplicação ou divisão, sempre que estivermos multiplicando números que os sinais eles são iguais, o resultado sempre será positivo. Então aqui, ó, em todos os casos, notem que os sinais eles são sempre iguais. Menos e menos, menos e menos, mais e mais, mais e mais, menos e menos e mais e mais. Todos os sinais aqui eles são iguais na hora da multiplicação ou que seja na hora da divisão. Então isso quer dizer o quê? Que o resultado final sempre será positivo. Então aqui, letra A, o resultado vai ficar mais 15. Letra B, ó, multiplica o de dentro 1 vezes o outro, que dá, no caso, 1 vezes 7, que dá 7, tá? E depois noto que os sinais são iguais, eu tenho a multiplicação. Então o resultado será sempre positivo, mais 7. Continuando a ideia, olha na letra D. Letra D do mesmo jeito, ficaria o quê? Ó? Multiplicaria 2 vezes 6, porque eu tenho a multiplicação, ó, que daria o quê? Daria 12. E como eu tenho aqui, sinais são iguais na hora da multiplicação, o resultado será sempre positivo. Então aqui eu vou ter mais o quê? Mais 12 aqui. E aqui eu teria o quê? Deixa eu colocar com lápis. Aqui seria mais 12. E aqui seria mais... Perdão, desculpa. Coloquei 12 porque era a letra E, tá? Deixa eu colocar aqui. Letra E mais 12, né? Perdão, deixa eu só corrigir aqui, tá? Ó, multiplicação vai dar o quê? Mais 12 aqui na letra D. E na letra E, vou multiplicar 7 vezes 5, que dá o quê? 35. E depois noto que os sinais eles são iguais, então o resultado será sempre positivo. Na divisão é a mesma coisa, ó. Primeiro, noto que aqui está se tratando de uma divisão. E eu vou dividir 25 para 5, que dá o quê? Que dá 5. Na divisão é só você olhar quantas vezes o menor cabe no maior. Então, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, coube quantos 5? 5. Então, o resultado aqui será 5. E como os sinais eles são iguais, vai dar mais 5, tá? Mesma coisa nesses outros casos aqui. Deixa eu colocar aqui. Letra D, mais 12, que a gente já fez, né? Mais 2 vezes 6 dá 12. E mais por mais, no caso vai dar um próprio mais. Então, 7 vezes 5 dá 35, que ficou positivo. E letra F, a mesma coisa, é só vocês dividirem ali. Eu coloquei 20, gente, mas... Ó, aqui o valor é 70. Deixa eu só corrigir aqui. Tá? Isso aqui não é o valor. Vai dar 72, tá? Então, mais 144 dividido
para mais 2, aí a gente observa que 144 dividido para 2 dá 72. E como os sinais são iguais, fica positivo. Notaram que nessas condições aqui, todas elas que na hora de multiplicar ou na hora de dividir, que os sinais eles são iguais, observe que o resultado final ele deu sempre positivo, ó. Todos, que seja ele multiplicação ou que seja ele divisão. Então, quando a gente estiver multiplicando ou dividindo números inteiros, que os sinais eles sejam iguais, o resultado sempre será positivo. Então, a gente pode concluir algumas coisinhas. Na hora da multiplicação ou divisão, menos por menos, o resultado sempre será positivo. E também na hora de multiplicar ou dividir, o mais por mais, o resultado sempre será positivo. Tá certo? Então, fechando essa ideia inicial, que quando os sinais eles são iguais, agora a gente vai para a situação que quando os sinais eles são diferentes. Ora, se quando os sinais são iguais, na hora de multiplicar ou dividir, o resultado sempre será positivo, quando for diferente, o resultado sempre será negativo. Então, veja aqui, ó. Primeiro caso, ó, letra C e letra D são divisões e letra A e B são multiplicações. Ó. Olha aqui o valor interno, no caso o sinal, o símbolo de multiplicação. Tá? Então veja só, primeiro a gente multiplica o 3 vezes o 5, que dá o quê? Que dá 15. E em seguida, como os sinais são diferentes, ó, o que a gente faz? Vai ser o resultado o quê? Vai prevalecer o quê? O negativo. Então aqui vai ficar menos 15. Tá? Mesma coisa acontece com a letra B, multiplica 1 vezes 7, que dá 7, e como os sinais são diferentes, vai prevalecer o negativo, vai ficar menos 7. A mesma coisa acontece nas divisões, ó. Note que aqui é uma divisão, ó. Olha os dois símbolos. Então isso aqui vai dar o quê? Primeiro você divide 3, no caso 9 dividido para 3, vai dar o quê? 3, e como os sinais eles são diferentes, a gente faz o quê? Pega o sinal do negativo, vai ser sempre o negativo o valor aqui, ó. Letra D, a gente divide 100 para 2, que dá o quê? Que dá 50. E como na hora da divisão os sinais eles são diferentes, o valor final vai ser negativo. Vai ficar menos 50, tá certo? Então, só recapitulando as ideias aqui, tá? Só para a gente recapitular. Preste atenção aqui. Na hora de multiplicar ou na hora de dividir, deixa eu só colocar aqui, tá? Então a gente conclui que o quê? Na hora de dividir ou multiplicar, que eu tiver um número negativo dividido ou multiplicado pelo número positivo dividido ou multiplicado pelo número negativo, ó, o resultado final é menos. Se eu tiver um negativo e dividir por um positivo, o resultado será menos. E é onde a gente forma a nossa tabelinha de sinais de multiplicação ou divisão. Ó, essa tabelinha, pessoal, a gente só utiliza ela do mais por mais, menos por menos, mais por menos e menos por mais, quando nós temos uma multiplicação e uma divisão, ou, vou colocar aqui, na multiplicação e divisão, ou divisão. Multiplicação e na divisão a gente aplica essa tabelinha, ou uma ou a outra, ou nos dois casos quando a gente tiver uma expressãozinha numérica, tá? Mas eu quero que vocês lembrem. Vamos só recapitular. Essa tabelinha aqui a gente só pode aplicar onde? Quando a gente tem uma multiplicação ou uma divisão. Ou se a gente tiver expressão numérica envolvendo as duas, a gente pode envolver a mesma coisa, tá? Então, olha só. Mais por mais que seja na multiplicação ou na divisão, o resultado é positivo. Menos por menos, o resultado é positivo na multiplicação ou na divisão. Se eu tiver um mais pelo menos, ou seja, mais por menos, eu tenho o quê? Resultado menos. E se eu tiver menos por mais, o resultado ele é menos. Perfeito? Então vamos só reforçar essas ideias aqui. Tá? Então observe que caso, se eu tiver, vou colocar aqui, menos 2 vezes mais 7, ou menos 3 vezes menos 5,
Veja essas duas situações, multiplicação, tá? Então, o que eu vou ter? Deixa eu colocar aqui novamente. Ó, menos 2 vezes mais 7. Veja isso aqui. Esse outro, menos 5 vezes menos 3. Deixa eu colocar mais os dois. Só que agora a divisão. Menos 14 dividido, ó, por menos 2. E menos 50 dividido por mais 5. Então, veja. Nesses dois casos aqui, eu tenho multiplicação. Então, o primeiro passo é multiplicar, certo? Então, multiplicando 2 vezes 7, eu vou ter o quê? 14. Depois, pessoal, a gente vem e observa os sinais. Ó. Um é negativo e o outro é positivo. Como eu tenho uma multiplicação, menos por mais, quando tem um sinal negativo e um sinal positivo, o sinal negativo sempre prevalece, tá? Então, menos por mais é menos. Então, aqui vai dar menos 14, tá certo? Olha aqui essa outra, ó. Mesmo esquema, multiplica, tá? Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou multiplicar o 5 vezes o 3, que dá quanto? 15. E em seguida eu faço o joguinho de sinal. Note que aqui eu tenho um sinal de menos e que aqui eu também tenho outro sinal de menos. Ora, se os sinais eles são iguais na hora da multiplicação, o resultado sempre será positivo. Isso quer dizer o quê? Que menos por menos é o quê? É mais. Isso foi usando a multiplicação. Usando a ideia de divisão, que é essas duas condições aqui, é o mesmo esquema. Como? Primeiro você divide 14 dividido para 2, vai dar o quê? 7. É só você observar quantos 2 cabem dentro do 7, do 14. Ó. Vocês vão notar que são 7. Ó. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Coube 7. Então, 14 dividido para 2 dá 7. Em seguida, a gente vai fazer o joguinho de sinal. Ó, joguinho de sinal aqui. Ó. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos. A mesma condição aqui que a gente fez, vai fazer aqui. Ó. Se os dois são iguais, o resultado ele sempre será o quê? Positivo. Então, menos por menos é mais. E por último, 50 dividido para 5. A gente sabe que dá quanto? Que dá 10. Então, se dá 10, deixa eu colocar aqui, ó, 50 dividido para 5, o resultado aqui é 10. E o sinal, será que vai ser mais, será que vai ser menos? Olha, se eles forem iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado sempre será o quê? Positivo. Se eles forem diferentes, os sinais, na hora da multiplicação ou divisão, o resultado sempre será o quê? Negativo. Então, é como se a gente fizesse aqui um menos por mais da vida, que dá o quê? Menos 10. Então, vamos só recapitular aqui a tabelinha de sinais, tá? Se eu tiver mais... Deixa eu só limpar aqui. Ó. Então, só recapitulando as ideias aqui, ó. Se eu tiver multiplicando ou dividindo e aparecer mais por mais, um número positivo e um número positivo, eu sei que o resultado será o quê? Isso, será positivo. Agora, se eu tiver um negativo e um negativo, isso aonde? Na multiplicação da divisão. Então, será o que também? Positivo. Então, também será positivo. Nos outros casos, eu vou observar que será o quê? Será negativo. Ó, se eu tiver menos
por mais, ou o inverso, mais por menos, eu vou encontrar o que aqui? Ora, se eu tiver sinal diferentes, o resultado dela é o quê? Negativo. Então aqui vai ser menos. Aqui eu tenho sinais diferentes, então vai ser também menos. Então note, vamos só recapitular aqui as ideias. Na hora de multiplicarmos mais por mais, um número positivo com outro positivo, o resultado sempre será um número positivo. Se for menos por menos, o resultado sempre será também positivo. Então, mais por mais é mais, menos por menos é mais na multiplicação ou divisão. Já se os sinais forem diferentes, o resultado sempre será negativo. Então, menos por mais prevalece o menos, e se só mudou a posição, mais por menos prevalece o menos. Perfeito? Agora quero deixar claro para vocês, gente. Isso daqui, essa tabela aqui, a gente só pode fazer, só pode utilizá-la na hora da multiplicação ou na hora da divisão. O que acontece em algumas situações? Ó? Veja alguns erros. Veja alguns erros que sempre acontecem com alguns alunos. Se eu tiver menos 2 mais 7, olha o que alguns alunos fazem de forma errada. Coloca normal, 5, e faz esse joguinho de sinal, ó, menos por mais, e coloca menos. Isso aqui está errado, gente. Por que está errado? Aqui eu não tenho nem multiplicação, nem divisão. Só poderia fazer isso se fosse desse jeito aqui, ó. Menos 2 vezes mais 7. Ou, no caso, em relação ao sinal, tá? Ó, aqui ficaria o quê? Daria 2 vezes 7, daria 14. E faria o jogo de sinal. Um é negativo e o outro é positivo. Prevalece o quê quando eles são diferentes? O negativo. Então ficaria menos 14. Esse aqui é um erro que frequentemente alguns alunos cometem, tá? Outro exemplo, que é bastante aparente para a gente, ó. Menos 2, menos 7. Aí alguns alunos vêm e colocam mais 9. Por quê? Somam esses dois valores, 7 mais 2, que dá 9, e depois faz o mais por mais, o menos por menos, que dá mais. Aí eu pergunto, isso aqui tem multiplicação? Não. Então, se não tem multiplicação, eu não posso fazer esse joguinho de sinal aqui, ó. Tá? Isso aqui está errado. A forma correta de se fazer isso, do jeito que está ali, ó, seria usando ou aquela ideia de sinais iguais, repete sinal e soma, ou, se os dois números estão negativos, a ideia de estar devendo. Ó, menos 2, menos 7. Então, observa que o menos 2 estou devendo, que está negativo, e o menos 7 também estou devendo. Se eu estou devendo 2 e estou devendo 7, no final das contas eu estou devendo quanto? 9. Então, a maneira correta seria essa. Isso aqui estaria errado. Não daria mais 9, tá? E sim, menos 9. Então, eu quero que vocês fiquem atentos e gravem essa ideia. Eu só posso utilizar essa tabela aqui quando eu tiver uma multiplicação ou uma divisão, tá certo? Então, agora eu vou deixar alguns exemplos para vocês responderem, tá? Alguns exercíciozinhos. Essa questão 1, vocês vão responder isso aqui, é bem tranquilo, tá? Qual é o sinal de um produto? Lembrando que um produto é multiplicação, tá, gente? O resultado da multiplicação. Então, quando ele fala qual é o resultado, qual é o sinal de um produto, o produto é o resultado de uma multiplicação. Pegar um número e multiplicar por outro, vai encontrar o produto. Então, vocês vão responder letra A, B e C. Mesma coisa nessa primeira questão. Então, notem que está visível os sinais de multiplicações aqui. Por isso que calculo os seguintes produtos. Aqui notem também quociente. Quociente, gente, é divisão, tá? É o resultado da divisão. Então, note que todos os casos aqui
são divisões. A questão 5, calcule o valor de x vezes y. Então, nos seguintes casos aqui, vocês irão substituir o x e o y pelos respectivos valores e estarão calculando as multiplicações. Tá certo? Então, isso é a questão 5. A questão 6 e 7, eu quero que vocês me respondam isso. Qual é o valor da expressão? Menos 1, vezes, no caso isso é uma multiplicação, sendo um produto de 15 fatores. Isso aqui é o quê? Vai dar quanto? E em relação ao sinal, vai ser o quê? Então, 6 e 7, vocês irão responder. E por fim, espero que vocês tenham compreendido, tá? Pratiquem, vejam aí direitinho, assistam a aula e boa aula para vocês, tá? Valeu, galera. Até outro momento. Até outra aula. Valeu!